O despertar do sensei. História, filosofia do judô e defesa pessoal. Sensei Marcelo Queiroz V Dan, Sensei Alessandra Abud I Dan e Sensei Anderson Mariano II Dan. Eu sou o professor Marcelo Queiroz e nós estamos novamente com o curso Despertar do Sensei. Esse curso ele tem a intenção aí de formação, ajudar na formação dos novos faixas pretas. E começando aí com a aula de hoje, nós temos aí a defesa pessoal, história, filosofia do judô, ok? Então nós vamos precisar do apoio aí do nosso querido amigo Jefinho, ele vai estar colaborando conosco. Tudo bem, Jefinho? Então vamos lá. Judô, caminho suave. Então nós temos aí a estrutura do judô, né, em que para podermos entender a questão da luta, a gente precisa voltar no tempo e verificar que durante várias épocas, nós tivemos vários tipos de lutas, vários combates, né? Então, desde o Antigo Egito, passando por Roma, Grécia, a Mesopotâmia, nós temos lá os guerreiros. E eles procuravam várias formas de lutar, com armas, sem armas, se defender, não é isso? Então nós temos lá a defesa pessoal, o combate corpo a corpo existe desde o Antigo Egito, passando pela Grécia, Roma, chegando até os dias atuais. Com o passar do tempo, as técnicas foram aprimoradas, mas a essência é a mesma: defender-se da melhor forma possível. Muito bem. Indo para o Japão, nós vamos pensar um pouquinho no judô, na formação, na criação do judô. Dizem que quando se criou o Japão, nós tivemos ali a deusa Amaterasu. A deusa Amaterasu, ela deu um presente. Dizem que esses presentes, né, foram 3 presentes. Esses presentes foram lá para a família real japonesa, né, para o imperador de Tóquio. E aí deu ali um espelho, que é representado com algo parecido com um escudo, mas na verdade é um espelho. É o Yata no Kagami. Deu também uma espada, né? Essa espada, ela entregou essa espada e também entregou uma joia. Então foram os 3 presentes que foram entregues aí para o imperador lá do Japão, certo? Então eu quero que vocês prestem atenção muito no Yata no Kagami, que é o espelho, porque ele é o que é mais interessante para nós, porque ele representa ali o símbolo do judô, símbolo do Kodokan, certo? Então nós temos o espelho. Dizem que o símbolo da Kodokan é uma flor, né? Ali uma flor de cerejeiras, né? A flor de cerejeiras é o símbolo do samurai, né? E o nosso símbolo não é o símbolo do samurai, ele é o símbolo ali do Yata no Kagami, que é um espelho, que a ideia é refletir a imagem do judoca. O judoca, ele tem que ser um reflexo, ele tem que refletir, tem que espelhar, né? como se as pessoas olhassem para ele e ele mandasse raios, né, de coisas boas, de alegria, de felicidade, não é? Não é de guerra, de desastre, de coisas ruins, não, de coisas boas. Então ele reflete o cidadão, reflete o homem, o gentleman, né? A pessoa do bem. Essa que é a ideia do espelho. Então por isso que o mestre de Goro colocou como símbolo do judô, tá certo? O espelho, ele tem 8 pontas, né? Ok? Muito bem. Aí nós temos Kodokan, olha lá o desenho do Kodokan, né? A imagem, que é aquele espelho, um dos presentes ali da deusa Amaterasu, né? Então, Kodokan é a escola do caminho fraterno, o instituto do caminho fraterno, significa as palavras Kodokan.
ok? Muito bem. E aí, nós temos ali os 4 guardiões, né? 4 guardiões celestiais do Kodokan. Então, nós temos aqui, rapidamente, ó, nós temos a imagem do aqui do mestre Tomita. Tomita Tsunejiro. Então, Tomita. Né? Tomita é o sobrenome dele. Né? O japonês, eles colocam o nome na frente, sobrenome primeiro, depois vem o nome para o final. Então, a história dele, ele é o primeiro aluno do Kodokan, né? E é fácil de entender que ele é o primeiro aluno, porque, na verdade, ele era um filho adotivo do pai do mestre Jigoro Kano. O pai do mestre Jigoro Kano, ele representava o imperador, né? O imperador deu uma função para ele ir até a marinha e seguir com navios para buscar carvão, encontrar informações sobre carvão mineral, né? Porque na época era muito utilizado. Hoje a gente não utiliza isso como fonte de energia, né? Dificilmente. Mas naquela época era muito utilizado. Então o pai do Jigoro Kano foi nessas idas, ele acabou encontrando uma família, né? E essa família tinha lá um garoto que era o Tomita. Aí um belo dia o pai do Jigoro Kano falou: olha, você não quer ir lá para Tóquio, né? Você não quer estudar, não quer e tal. Aí o Tomita falou assim: não, eu vou verificar aqui com meus familiares. Ele verificou, o Tomita tinha 12 anos na época, e aí ele foi lá para ficar junto com a família do mestre Jigoro Kano. E nisso tinha o mestre Jigoro Kano, que já era um pouco mais velho, né? Já estava estudando, já fazendo as traduções dos livros lá para inglês e tal. E aí o Tomita ficou junto com ele. E ele acabou fundando a Kodokan e o primeiro aluno era o Tomita. Tá certo? Muito importante o Tomita porque ele foi quem cuidou do Kondikoma. Ele cuidou do Kondikoma quando o Kondikoma entrou na Kodokan para treinar, praticar judô. Né? Então o Tomita ele acabou tomando conta, cuidando, né? O professor Jigoro Kano, o mestre Jigoro Kano falou o seguinte: olha, toma conta aí do, do Kondikoma, porque precisa dar um apoio para ele aí, tá chegando agora e tal. Então ele orientou ali, de todas as formas, o Kondikoma, tá? Mitsui Maeda. Pode passar. Beleza. O próximo aqui é o Shiro Saigo. O nome dele, né? O apelido dele era Sugata Sanshiro. A técnica dele era Yamarashi, né? A tempestade na montanha, a tradução dessa técnica. Ele utilizou essa técnica contra um lutador de karatê na época, que era um desafiante lá do Kodokan, né? Então ele acabou desafiando, ele foi lá para a montanha e aplicou essa técnica, né? O lutador da época lá que era o desafiante, por acaso era um lutador de karatê, né? Nada contra o pessoal do karatê, mas isso é fato, é história, né? E vocês vão encontrar essa história no livro do mestre Stanley Virgínio, né? Tá lá o livro dele, na página 41. O livro é A Arte do Judô. Nossa, tá tão pequenininho a letra que eu não tô conseguindo enxergar aqui. Mas olha lá, Stanley Virgílio, tá certo? Ele foi o primeiro aluno do Jigoro Kano a utilizar a faixa preta. Então, quando que ele utilizou essa faixa preta? O Kodokan, ele foi fundado em 1882. E aí houve uma luta, né? Uma luta entre o jiu-jitsu tradicional e o judô Kodokan. E nessa luta, o Sugata Sanshiro ia participar. Quando ele foi participar, o que aconteceu? Ele falou pro Jigoro Kano, falou: olha, ô mestre, eu não sei como é que eu vou lá, eu vou com essa roupa mesmo, com esse kimono, né, com o judogi, né? Kimono é qualquer roupa do Japão, o judogi é a vestimenta que se pratica o judô. Eu vou com essa. Aí o Jigoro Kano disse pra ele assim: olha, não, você vai levar essa faixa aqui, ó. Põe essa faixa aqui. Ele falou: mas sensei, essa. Sim, põe a faixa preta, você vai com a faixa preta. A partir daquele momento, instituiu essa faixa preta no Kodokan e, consequentemente, em todas as outras lutas aí, eles adquiriram também as graduações de faixa. Tá certo? Então, basicamente, a história dele é bem essa. Pode passar, Jefim.
Muito bem, olha lá, tem a história do judogi, né? O judogi, bom, kimono, qualquer roupa, qualquer vestimenta do Japão é kimono. O judogi é a luta apropriada para se praticar o judô, certo? E o judogi, ele foi criado a partir da roupa dos bombeiros da época. Então era uma roupa simples, rústica, bem simples, que podia ser utilizada a qualquer momento, diferente do hakama, né? Que é aquela roupa que parece uma saia, tal, que eles utilizavam para esconder os pés, né? Eles utilizavam para esconder os pés, assim, o samurai, eles não sabiam como que o samurai ia atingir primeiro, né? Se era com os pés, com a mão, com a espada e tal, então aquilo era utilizado para isso, uma das funções do hakama, né? E aí o mestre de Gorokano, ele colocou o quê? Ele colocou o judogi tradicional, que é branco, né? Tem por que ser branco, ele tem por que ser branco, porque o branco representa a pureza, representa aí a pureza, maciez, pureza, simplicidade, ok? Então, aí a vestimenta branca. Pode passar, o Jefinho. Muito bem, aí nós temos Yokoyama Sagoshiro. O Yokoyama Sagoshiro, ele era bem a imagem que está aí, muito forte, uma estrutura muito forte, né? Um dos alunos do mestre Jigoro Kano que ia lá para resolver muita coisa, né? Então, qualquer técnica que ele ia desenvolver, ele era desenvolvido por ele, né? E é interessante que as bases do judô, se a gente pensar as bases do judô, justamente os tais sabaques, aquelas jigotai, né? Isso aí vem ter uma forte presença aí do sumô, tá? Tanto o sumô quanto a luta greco-romana também tem influência no judô, né? O próprio kataguruma, né? Uma técnica que vem da luta greco-romana. Então o professor mestre de Gorokano, ele adaptou essa técnica. Então agora nós temos aí o Yamashita, né? O Yamashita, ele foi muito importante ali para o mestre Jigoro Kano, porque ele foi o primeiro representante do Kodokan nas Américas, ele chegou nos Estados Unidos, né? Foi responsável por levar também o Kondikoma, né, Mitsui Maeda, para os Estados Unidos. Ele foi para lá a pedido de um famoso empresário. Esse empresário levou ele para os Estados Unidos para poder ensinar o filho desse empresário. E, em contrapartida, ele acabou ensinando a família do presidente Roosevelt. Inclusive, foi muito amigo e também foi o sensei do Ted Roosevelt, que é o filho do presidente Roosevelt, na época, né? Então, foi muito importante o sensei Yamashita. Muito bem. Ali nós temos a primeira faixa preta, né? Olha lá. Primeira faixa a ser criada pelo mestre Jigoro Kano. Essa faixa ela foi ofertada aí ao Sugata Sanshiro, né? Que é o Saigo Shiro. Foi ofertada para ele participar desse combate. Aí nós temos aí a cena de um filme do Sugata Sanshiro. Aí eu tirei para colocar para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Aí teve um combate, existiu realmente. Foram alguns dizem que foram 10 lutas, cabendo 10 vitórias para Kodokan, né? Outros dizem que foram 13 lutas, e aí foram 3 empates e 10 vitórias para o Kodokan. O fato é que o Kodokan venceu essa luta contra o jiu-jitsu tradicional da época. Tá certo? Então, e aí tá o Sugata Sanshiro com a faixa preta. Um detalhe importante, se nós pensarmos em faixa, as pessoas entravam no Kodokan com uma faixa azul clarinha, e aí depois adquiriam a faixa branca. Então, quando era a faixa branca, quer dizer que ele já estava inserido ali, já estava praticando, treinando. Depois ia para a faixa marrom e posteriormente a faixa preta. Mas isso tudo aconteceu depois de 1886. Lembrando que o Kodokan ele foi criado em 1882, né? Todo mundo fala, várias informações falam que o professor Jigoro Kano criou o Kodokan, né, num templo budista e tal,
e lá ele colocou 9 tatames, 12 tatames com 9 atletas, né? Na verdade, isso aí aconteceu depois de um ano que existiram lá 9 atletas. Tá? Antes disso não tinha, não, tinha menos, né? Aí depois foi melhorando, né? Enchendo mais gente e tal, ficando famoso, enfim. Ok? Pode passar, Javi. Muito bem. Agora a gente tem a chegada do judô no Brasil, né? Nós temos datas, né? Todo mundo fala que o judô ele chegou aqui em 1910 com o navio Kassato Maru e tal. E na verdade ele chegou um pouquinho antes, né? E quem trouxe o judô também foi o Kondikoma, né? Mitsui Maeda. Mas na verdade não foi o Sadamiako. O Sadamiako ele veio para cá junto com a Marinha de Guerra do Brasil. Foi quando a Marinha de Guerra indo pro Japão, eles pararam numa ilha e encontraram um náufrago lá. Por acaso o náufrago era japonês. E como eles estavam próximos do Japão, foram até o Japão. Chegando lá, entregaram o náufrago, né, que estava na ilha e tal. E o imperador, ele resolveu liberar lá o Sadamiako para estar vindo aqui pro Brasil, para estar trazendo também as informações sobre o judô, né, que na época veio com o nome de jiu-jitsu e tal. E ó, daqui para frente a gente vai pensar no judô, mas com informações de jiu-jitsu, porque o judô, pra vocês terem uma ideia, ele só passou a ser judô no Japão. Veja bem, ele só passou a usar o nome judô no Japão a partir de 1925. Antes de 1925 não era judô no Japão, era jiu-jitsu, tá? Então, ia falar dos alunos lá, era Kano Jiu-Jitsu, né? Então não era o judô. Na verdade, o judô ele é judô desde que saiu da Kodokan. Desde 1882 foi fundado judô. Mas até passar isso, até ser difundido isso, demorou muito. Então, só em 1925 que ficou em todo o território nacional o nome judô, realmente judô, né? E no Brasil demorou muito tempo, só na década de 50 ainda se falava jiu-jitsu aqui, não se falava judô. Poucos professores falavam judô, tá? E Sadamiako veio para cá, aceitou alguns desafios e tal, né? Ensinou judô na Marinha de Guerra, principalmente na Marinha no Rio de Janeiro, né, para as polícias também. E aí tem a foto dele do lado ali com algumas pessoas, e no cantinho tinha um cara muito importante, o Mário Aleixo, tá? Que foi um dos alunos também de Sadamiako. Pode passar? Beleza. Aí tem a foto do Mário Aleixo, né? O Mário Aleixo, ele aprendeu o jiu-jitsu com o mestre Sadamiako, então ele aprendeu e tal, e aí fundou lá a academia dele. Lembrando que ele era boxer, também era capoeirista, ele tinha várias outras habilidades, né? Era boxeador, né? E também lutador de jiu-jitsu, aprendeu as técnicas de jiu-jitsu, né? De tanto treinar e acabar apanhando lá do mestre Sadamiako, né? Ele acabou incorporando o jiu-jitsu e fundou lá a primeira academia aí de jiu-jitsu da época, que na verdade era judô, né? O jiu-jitsu já era defasado desde a criação da Kodokan. Só que demorou muito para assimilar esse nome judô. Então eles continuavam com o nome de jiu-jitsu, tá? Pode passar? Legal. Ali nós temos Kondikoma, veja, a informação que tem, Kondikoma chegou em 1910 não é real, não é verdadeira, né? A informação correta é que Kondikoma chegou em 1914, em dezembro de 1914. Chegando aqui, ele foi treinar com algumas pessoas, ensinou algumas pessoas, chegou no Belém do Pará, né? De lá foi para o Rio de Janeiro e tal, foi para os Estados Unidos primeiro, depois foi para América, outros países da América do Sul e acabou vindo para o Brasil. E ficou por aqui, gostou, ficou por aqui, né? Bom para nós. Treinou várias pessoas, como inclusive a família Gracie, né? Aí nós vamos falar um pouquinho delas mais para frente, tá? Que elas também fazem parte do judô. Veja que a gente está falando de pessoas que são brasileiras, né? E não aqueles professores que vieram do Japão para cá. Nós vamos falar um pouquinho deles também mais para frente, tá certo? Então eles são pessoas brasileiras que já estavam desenvolvendo, fora o Kodikoma, né? Sadamiako, o resto eram brasileiros, tá? Mário Aleixo e por aí vai. Pode passar?
Ali nós temos, ó, segundo alguns historiadores, defesa pessoal que praticamos hoje é espelhada na eficiência de combate desenvolvida no Vale Tudo. A família Gracie, que no início do século XX aprendeu o judô de Kondikoma com o nome de jiu-jitsu, desenvolveu um jiu-jitsu próprio, tal a eficiência nos combates, né? Aí tem lá o mestre Jigoro Kano, né? Tem lá Mitsui Maeda, Kondikoma, aí tem o Carlos Gracie e o Hélio Gracie, né? Os famosos mestres, né? Carlos e Hélio. Aqui tem uma foto muito bacana que aparece o mestre Jigoro Kano dando ali um mata-leão, o famoso mata-leão, nosso Hadakajime, né? É um mata-leão ali, no caso sem kimono, ali não sei se é o mestre, puxa aí, não sei quem é, se é Mifumi, não dá para saber, tá? Mas ele está aplicando ali um Hadakajime, né? Um mata-leão, ok? Pode passar, gente? Opa, maravilha. Agora a gente vai falar um pouquinho do judô, bem judô mesmo, né? Que vieram já desenvolvendo o nome judô, tá? Então nós temos lá, ó, Tatsuo Koshi, oitavo dan, ele chegou no Brasil em 1924. Trouxe vários professores de judô do Japão, né? Foi o primeiro diretor técnico da Associação dos Faixas Pretas. Judô sem fins lucrativos. Interessante que ele fazia o judô gratuito, tá? Lembrando que ele era um empresário, né? Ele tinha empresa lá de pesquisas de exames, né? Exames clínicos e tal. Então ele tinha essa empresa. Então para ele era um pouco mais simples, né? Ele já tinha dinheiro, então ficava mais simples de trabalhar com o judô gratuito, tá? Então é um mestre Tatsuo Koshi, ok? Pode passar, academia dele, né? Katsutoshi Naito, lá, aqui o Sensei Naito. Ele chegou aqui em 1928 também. Chegou em 1928. Isso. Deixa eu dar um up aqui. Ele fazia parte lá chegou a treinar greco-romana nos Estados Unidos, né? Foi campeão lá, acho que terceiro colocado no Campeonato Olímpico de luta greco-romana. Então, depois ele veio para o Brasil, em 1928, para estar colaborando, ajudando, né? Foi também um braço direito lá do Sensei Koshi, né? Pode passar, por favor? Isso. Ali nós temos os irmãos Ono. Ó, os irmãos Onos, eles aprenderam o jiu-jitsu do Japão, né? O jiu-jitsu tradicional, treinaram na Kodokan também, mas vieram para cá e vieram aceitando desafios, tá? Então eles vieram aceitando desafios e tal. Tanto ele e eles cobravam pelas as atividades que eles desenvolviam. Então o tempo todo eles cobravam, né? E ensinavam um judô muito bom de qualidade, o jiu-jitsu também, né? Usavam sempre o nome jiu-jitsu porque na época era comum usar o nome jiu-jitsu, né? Até antes da década de 50 falava jiu-jitsu, difícil falar judô, tá? Mas aí o mestre Ono, né? Os dois, tanto Yasuichi Ono quanto Naoshi Ono. E eles faziam também muito vale tudo. Lutaram com os irmãos Gracie, né? Sendo que o Sensei Yasuichi, ele fez luta com o mestre Hélio Gracie, né? Os dois mestres lutaram e ele empatou. Foram duas lutas e ele empatou as duas. Eles empataram as duas. Lembrando que só valia quem finalizasse o outro, né? O Sensei Yasuichi Ono, ele aplicou mais de 24 quedas no mestre Hélio. Mas como não valia ponto, só valia quem finalizasse, ele não conseguiu finalizar o mestre Hélio, então a luta permaneceu empatada, tá? Se fossem regras do judô, né, com pontuação de queda, valeria, ele teria ganho. Mas não ganhou não, empatou porque o combinado era finalização, né? Naoshi Ono era o irmão dele. E ele fez uma luta com Jorge Gracie, que era o irmão do Hélio Gracie, Hélio Carlos também. Fez a luta e ele foi finalizado as duas vezes, duas lutas e duas finalizações para o Shimewasa, né? Ele mesmo relata isso na biografia dele, tá certo? Então, mais alguma informação dos irmãos Ono? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Fizeram lá um dojo maravilhoso, né? Um edifício Martinelli, 25º andar, São Paulo. E
por muito tempo foi campeão de judô, campeão de vale tudo, realmente algo impressionante. Os mestres, os irmãos Ono, né? Ok? Pode passar? Muito bem. Ah, Ryuzo Ogawa. Agora está o mestre Ryuzo Ogawa. Ele chegou aqui em 1934, né? Em 1934 ele chegou e montou uma estrutura também de judô. Ensinava o judô, também cobrava pelos ensinamentos dele, né? Coisa que o sensei Tatsuo Koshi, ele ficava muito revoltado com essas questões de cobrança, né? Tanto do sensei Ryuzogawa quanto do sensei Ono. Então ele ficava revoltado, né? E aí o outro sensei, né? Sensei. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora, que é tanto nome que eu já nem. Deixa eu ver no livro aqui, deixa eu dar só uma olhadinha. O Sensei Naito, né? O Sensei Naito, ele falava o seguinte, ele falava assim, olha, o que os mestres Ono fazem, né, e o Sensei Ryuzo Ogawa fazem, é a mesma coisa que a gente faz, né? Então, é o mesmo judô, difunde o mesmo judô, é a mesma coisa, então a gente não tem porquê, eles começam em pé, fazem o kemi, faz o chikome, então não tem diferença nenhuma, né? Se não cobra ou não, a questão é da própria pessoa, né, próprio dos senseis, certo? Então tem essas questões, mas foi uma pessoa assim que desenvolveu muito o judô dele era muito bom, muito rígido, era um judô de qualidade, principalmente na parte disciplinar, tinha muitas academias, né, Sensei Ryuzo Ogawa, e tá aí, um ícone do judô paulista, né, todos eles aqui em São Paulo, tá? Firmaram academias em São Paulo. Qual que é o próximo? Pode passar, por favor? Ao mestre Terazaki, né, mestre Terazaki, ele chegou em Suzano, né? Legal a história dele, né? Eu tava vendo a história. Muito bacana, né? Ele estava no Japão, treinando na Kodokan. Da Kodokan, ele recrutava algumas pessoas para a fábrica Kanebo para poder trazer essas pessoas aqui para o Brasil. E aí recrutava alguns japoneses lá e tal, e ele resolveu ser recrutado, ele mesmo resolveu vir para cá. Difícil as coisas lá, né? Veja bem, as pessoas que vinham do Japão para cá, eles estavam em situação difícil. Lá não tinha trabalho, não, tava ruim, tava muito ruim, tanto é que ele só saiu de lá porque tava ruim mesmo, né? Vieram aqui para trabalhar, não vieram aqui para ensinar judô. Eles não vieram para ensinar judô, jiu-jitsu, nada disso. Eles vieram aqui para trabalhar na lavoura, trabalhar, né? E aí foram construindo academia, foram fazendo os dojos e tal, e aí começaram a desenvolver o judô. O mestre Terazaki não era diferente, ele recrutou, né, ajudou a recrutar os japoneses para vir para a fábrica Kanebo, foram primeiro no Belém do Pará, chegaram lá, se depararam com situação muito complicada, né, e inclusive com surto de malária, inclusive várias pessoas lá, vários japoneses morreram, faleceram, inclusive a filhinha dele, novinha, do Sensei Terazaki, também faleceu de malária. E de lá ele veio para São Paulo, estabelecendo em Suzano, era amigo do Sensei Naito, o Sensei Naito, né? Katsutoshi Naito. E aí ele foi trabalhar na empresa do Sensei Naito, né? Empresa de morango, né? Produzindo morango e tal, não sei o quê. E nessa época, em Suzano, ele resolveu construir a academia dele. Aí ele foi lá construir uma academia pequena, né? Depois construiu uma maior. E aí começou era muito bom, muito forte. E aí começou a ensinar judô para muita gente, ensinou no Rio de Janeiro. Ele pegou toda. Naquela época nós não tínhamos Via Dutra, né? Nós tínhamos só a estrada de ferro, onde passavam os trens, né? Se a gente pensar em Via Dutra, estrada de rodagem, vamos pensar no governo de Juscelino Kubitschek da década de 60, né? 58 para frente. Então, aonde tinha trem, ele estava indo, estava levando as academias e os alunos dele, ia levando muitas academias, centenas de academias aí do mestre Terazaki. Pegou tudo, deixa eu ver aqui, vários lugares, né? Suzano, Poá, Mogi, Ferraz de Vasconcelos, Vale do Paraíba também. Foi mestre de alguns professores aqui, né? Alguns professores aqui do Vale do Paraíba. Nós temos Sensei Harley, Sensei Coimbra, outros senseis também que foram alunos do Sensei Terazaki, né? Ok? Então foi um grande mestre de judô. Muito bem. Um pouquinho mais para frente, a gente tem a ramificação
do judô desenvolvido aqui, pelo menos até a década de 50, né? Tem até hoje. Só que muitos partiram para ramificação de jiu-jitsu. Mas se pegar a base, a estrutura básica é a mesma, né? Então a gente tem lá, ó, deixa eu dar só um up aqui. Isso. Aqui. Beleza. Aqui a gente tem Jigoro Kano, né? O mestre Jigoro Kano. Aí nós temos a ramificação, né? Konde Koma. Konde Koma. Tem aqui, ó, Takao Yano, né? E George Omori. Então, basicamente, esses três que vieram também na década de 30, vieram para cá para ensinar o judô, para trabalhar a princípio, e depois ensinar o judô, né? Judô com o nome de jiu-jitsu. Aí, daqui para frente, ó, Konde Koma, ensinaram quem? Carlos Gracie e Luiz França. Aí, Luiz França, aí Carlos Gracie segue. Ensina Hélio Gracie, mestre Hélio, ensina lá o mestre Fada, né? Opa. O mestre Fada, depois o Hélio Gracie acaba dando aulas lá para Luiz França também. Olha só como que é as coisas. A parte de baixo, olha só, vai pegando as ramificações lá. George Omori, né? Geo Omori, ensina para Carlos Gracie, para Takeo Yano, que vai lá para Luiz, que vai ali para Luiz de França, né? E depois chegando lá ao Oswaldo Fada, ramificação Fada do Jiu-Jitsu, né? Então aqui nós já temos essa ramificação, tá? E daí alguns deles deram origem ao que nós temos hoje de Jiu-Jitsu, né? E os outros deram origem ao quê? Ao Judô que nós temos, tá? Mas tudo veio da base do mestre Jigoro Kano Kodokan, ok? Pode passar. Muito bem. Aqui, ó, tanto é que nós tivemos aqui. Aqui, ó. A faixa do sensei do Hélio Gracie, né? Mestre Hélio Gracie, né? Olha lá, um fato interessante, que poucas pessoas talvez saibam, talvez não saibam, é que na década de 30, Hélio Gracie foi graduado a faixa preta segundo Dan de judô, né? O Jukendo, através da influência do mestre Kodokan chamado Sumiyuki Kotani, 10º Dan de judô, que esteve no Brasil em missão oficial da Kodokan. No detalhe, a imagem é Hélio Gracie com a faixa preta bordada com o seu nome em japonês. Olha lá, tá lá o mestre Hélio com a faixa preta, né? Depois mostra ele fazendo demonstrações com o mestre Hélio, né? Eles foram para várias partes do país fazendo demonstração de judô, né? Aqui do lado a gente tem já o Mori. Olha lá o sensei Omori, tá lá com, de um lado ele tá com a roupa de catch scare, né? E do outro lado tá de kimono. Então quando ele põe lá o judogi, não, aqui é judogi, aqui é uma coisa, mas e quando ele coloca lá o calção com a bandeira do Japão de guerra, né, e tal, não, aí é para fazer aquelas lutas, muitas delas eram lutas combinadas também que acontecia na época, tá certo? Então o que nós temos aí de luta livre, ok? Pode passar. Isso. Bom, aí nós temos, ó, subdivisão das técnicas do judô. Vamos falar um pouquinho da subdivisão das técnicas do judô. Bom, na Nagiwaza, nós temos lá Tachiwaza, são técnicas de arremesso em pé, subdivididas em três. Então vamos lá. Masutemiwaza, técnica de sacrifício frontal, Yokosutemiwaza, técnica de sacrifício lateral, Katamiwaza, que ela é subdividida ainda em Osaiwaza, imobilização, Shimewaza, estrangulamento, e Kansetsuwaza, que são as chaves de braço. Então nós temos também a Temiwaza, que é socos e chutes, mais demonstrado no Kodokan Goshinjitsu, né? E o Kuatsu ou Kapô, que eles dizem que é ressuscitar, né? Mas na verdade é uma forma de fazer uma massagem para aliviar as dores ali, ou quando o sujeito leva um estrangulamento que interrompe a passagem sanguínea, né? Aí a gente tem que fazer uma massagem ali, próximo do diafragma, para que o sangue volte a circular normalmente. Então eles chamam isso de Kuatsu ou Kapô, faz parte também da divisão do judô. Ok? Pode passar, Jefinho? Por favor. Isso. Aí nós temos Vale Tudo, né? Alguns pensamentos aí da parte de defesa pessoal.
Ele surgiu no Brasil com o empenho da família dos Gracie, né? Famílias dos Gracie. Temos aí os patriarcas, grandes mestres Hélios e Carlos Gracie, que desenvolveram um estilo de jiu-jitsu deles. Eles demonstraram, através do Vale Tudo, que em uma luta real existem outros aspectos eficientes para vencer o adversário. Hélio Gracie versus Masahiko Kimura. Aí nós temos o Hélio Gracie versus Masahiko Kimura. Lembrando que antes dessa luta do Hélio Gracie com Masahiko Kimura, ele lutou com o Kato. O Kato era o vice-campeão mundial de judô na época. E ele, com o Shimewaza na guarda, ele estrangulou o mestre Kato. E aí acabou estrangulando. Naquele momento, o mestre Kimura, ele entendeu que deveria aceitar o desafio, né? A princípio não queria aceitar por causa da imensa diferença de peso, em torno de 40 quilos, né? E aí, não vou aceitar o desafio do mestre Hélio, não. Mas como resolveu lutar com o Kato, né? E aí o Kato acabou perdendo, que é extremamente técnico também, né? O Sensei Kato, e acabou estrangulando, ganhando, fazendo com que o mestre Kimura aceitasse o desafio. O desafio aconteceu e, após um tempo de 13 minutos, ele acabou finalizando aí com o Degarame, nós conhecemos como Degarame, né, e foi batizado pelos os praticantes de jiu-jitsu de Kimurami, a técnica que ele utilizou, ok? E em cima a gente tem ali o Royce lutando com o Kimo Leopoldo, né, uma luta incrível, né, enigmática essa luta, e ele venceu lá o Kimo com tranquilidade, um pouco de dificuldade, mas no final com tranquilidade, né, com uma chave de braço, entrou lá um Jujigatami lá e acabou vencendo. Ok? Muito bem. Depois, em 59, nós tivemos mais uma luta de vale tudo, né? Uma luta de vale tudo contra Valdemar Santana. Valdemar Santana versus Masahiko Kimura. Depois da luta de 1951, né, com o mestre Hélio, o mestre Kimura ele resolveu aceitar a luta com o Valdemar Santana. Bom, nessa luta que aconteceu na Bahia, foram duas lutas, na verdade. Uma sem kimono, sem pano, e a outra com pano. Então, uma utilizou o judogi, a outra foi sem. Com o judogi, Masahiko Kimura, o mestre Kimura foi lá e atropelou o Valdemar Santana. Né? E aí, beleza. Aí na próxima luta foi sem kimono, foi sem pano, sem o judogi. E aí, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu? A luta foi empatada, né? Terminou em empate. Mas o Valdemar Santana castigou muito o mestre Kimura. Inclusive, o mestre Kimura ele falou no diário dele que ele nunca apanhou tanto na vida como ele apanhou ali do, do mestre Valdemar Santana. Uma luta incrível. Ok? Muito bem. Bom, todas essas informações, né, de forma alguma vieram da minha cabeça, né? Eu tirei dos livros do Sensei Elton, tá? Esse Elton tive a oportunidade de conversar com ele. Aí são os livros dele. Quem tiver interesse de se aprofundar na história para verificar o que é real, o que não é real, compre lá os livros do Elton, né? Do Sensei Elton. Esse Elton ele é faixa preta de judô e jiu-jitsu, aqui de São Paulo, e ele é um historiador, né? E não tem só ele, tem o Robert Drysdale, né? Tem o Fábio Kiel também, todos faixas pretas, professores, e são historiadores. Eles têm a mesma linha de pensamento aí com relação a saber mesmo a verdade, de onde vem, quem ensinou, né? Com muita tranquilidade aí, muito carinho no desenvolvimento do trabalho, tá bom? Muito obrigado aí, o Elton Silva, o mestre Elton. Abração. Pode passar? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho lá de defesa pessoal. Olha lá, o Kodokan Goshinjitsu. Ele surgiu no ano de 1956 pelo diretor da Kodokan Hisei Kano. Na verdade, foi em 53 ele começou a bolar isso, só em 56 que realmente surgiu, né? O Hisei Kano, ele é sobrinho do mestre Jigoro Kano, né? Da onde que a gente tirou isso aí? Ó? Página 46 do livro A Arte do Judô de Stanley Virgílio, né? O que significa o Kodokan Goshinjitsu? 5 técnicas novas. Então foram convidados para criar esse kata 5 mestres
de 5 artes marciais diferentes. São elas: mestre de jiu-jitsu, mestre de karatê, mestre de aikido, mestre de kimono kata e mestre de judô, ok? E aí nós temos aí o Kodokan Jiu-Jitsu. Agora nós vamos fazer a demonstração para vocês do Kodokan Jiu-Jitsu. Eu vou fazer aí junto com o Sensei Anderson, tá? Então eu e o Sensei Anderson vamos fazer a demonstração de Kodokan Jiu-Jitsu, ok?
Muito bem. Agora nós temos lá a defesa pessoal, né? Olha só. Ela tem por objetivo treinar o praticante a desenvolver habilidades que garantem a capacidade de superar uma situação difícil. Porém, mais do que isso, a defesa pessoal promove a seu praticante uma harmonia, um equilíbrio e também uma paz de espírito. Aqui nós temos algumas informações, né, algumas fotos sobre defesa pessoal. Temos um vale tudo ali, uma defesa pessoal feminina, e depois temos uma defesa pessoal ali com arma, né, uma arma branca, uma faca. Ok? Muito bem. Agora a gente tem aqui a defesa pessoal de criança. Vamos mostrar primeiro a defesa pessoal de criança. Vamos ver ali. Olha lá. Isso, olha lá. Agarramento de frente pelo pescoço. Segurou. Isso. Trabalhar com criança, né? Muito bem. Técnicas básicas, não. Estrangulamento por costa. A saída é para frente. Vamos ver o estrangulamento por costas. Estrangulou. Isso. Ah lá. Muito bem. Isso é uma coisa simples que a gente pode ensinar para criança, né? Olha lá. Estrangulamento por costas. Joia. Muito bem. Agarramento por costa e por cima dos braços. Vamos ver? Por costas e por cima dos braços. Opa! Olha lá. Isso, ó. Muito bem. Agarramento por costas e por cima dos braços. Agora, agarramento por costas por baixo dos braços. Ó. Bem simples de treinar com as crianças, hein? Agarramento de frente e por cima dos braços. Vamos ver? Frente e por cima dos braços. Opa! Sai no ogoshi. Ah. Isso. Saiu no ogoshi. Olha que legal. Agarramento de frente e por baixo dos braços. Isso. Frente e por baixo dos braços. Aí. Ó. Muito bem. Gravata lateral. Vamos ver como é que fica. Olha lá a gravata lateral. Agarrou. Segura. Olha lá. A saída é bloquear os socos e sair pelas costas. Lá de novo. Gravata lateral. Segurou. Pega a mão, bloqueia. E sai pelas costas. Muito bom. Chute lateral. Vamos ver. Chutou. Agarrou. Muito bem. Olha lá.
Segura a perna do adversário, derrubando e finalizando com um pisão nos testículos. Ótimo. Pisão para manter a distância. Ó. Ensina como manter a distância do adversário numa briga de rua. Olha que legal. Só para manter a distância. Isso, mantendo a distância não tem como o adversário acertar. Muito bem. Pisão, encurtamento de distância, cintura do adversário, gancho e põe no solo, finalizando com o estrangulamento. Opa! Subiu, foi para as costas, pegou, estrangulou. Isso. Bom, defesa de arma de fogo é interessante. Trabalhando com criança, não é legal a gente estar ensinando eles utilizarem arma branca ou arma de fogo, não importa. Então, qualquer uma das duas é interessante não fazer, pelo menos nesse momento. Se for para adulto, tudo bem. Mas para criança, melhor não. Muito bem. Agora, vamos observar e vamos ver o vídeo de defesa pessoal feminina com a Sensei Alessandra. Nós temos aqui homenagem, né? Obrigado os senseis, né? Obrigado aos grandes mestres aí. Nós temos da esquerda para a direita, o mestre Calazans Camargo, né? Depois nós temos aqui o mestre Amadeu Esteves e tem o mestre Luiz Carlos Osamu Kishi, né? Então o que acontece? O mestre Calazans Camargo e o mestre Kishi, Luiz Carlos Osamu Kishi, ambos são alunos do mestre Amadeu Esteves, né? Eu tive a grata oportunidade de treinar com os três, consegui treinar com os três, né? Estão bem, né? Menos esse Kishi que já nos deixou, mas os dois estão bem, estão maravilhosos, estão fortes com a gente. Tá certo? Muito bem. Bom, referência bibliográfica, ok? Muito bom. Com isso nós encerramos aí a parte de defesa pessoal.
Quero agradecer a todos, né? Muito obrigado, domo arigato. O despertar do Sensei.